Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo e estou no ritmo acelerado para colocar em dia as últimas leituras. Tem os filmes que eu não comentei, enfim, né? Senão eu tenho que gravar mais de um vídeo por dia e não dá tempo, porque tem que conciliar com o trabalho, com a faculdade. Então realmente gravar mais de um vídeo por dia realmente não dá. Enfim, mas e hoje estamos aqui novamente para falar, tanto é que eu estou com a mesma camisa, que já é o quarto vídeo que eu gravo hoje, aproveitando para tornar o final de semana produtivo. Então, estou aqui novamente para falar sobre o que? Definitivamente esta obra é imperdível. Se você ainda não tem na sua coleção, se porventura você ainda não conhece, deixe de comprar outros títulos que você coleciona e invista nesse aqui. Ele nem é tão caro assim. Eu me lembro que eu comprei por R$ 79. R$ 79 é muito dinheiro, mas estamos aqui diante de uma obra-prima. E de um artista que já havia sido publicado aqui no Brasil, ali nos anos 70, enfim, meados dos anos 80, mas que não retornou mais. Talvez pelo tipo de arte que ele produza, talvez por não ter um apelo comercial assim muito lucrativo, mas de fato é um gênio e é um dos nomes cruciais para a nona arte, né? Novamente estamos aqui no âmbito da tradição dos gibis italianos e eu estou falando sobre um monstro, como dizia na televisão, né? É um nome ímpar, né? Enfim, é o Sérgio Top. Caso vocês não conheçam o Sérgio Top, sejam apresentados a uma das suas obras-primas. Assim, pelo que eu já vi dele, não tem trabalhos ruins não, galera. Cada obra é impactante à sua maneira e ele desenvolve uma estética própria que é bem característico. Uma vez que você conhece os trabalhos do Sérgio Top, você rapidamente identifica um traço, desenho como o dele, que ele gosta muito dessa arte bem rachurada, ele é bem criativo. E no caso, eu acabei de ler uma versão integral da Charasde, que é uma adaptação dele dos Contos da Mil e Uma Noite, que aqui no Brasil, quem teve o prazer e a honra, né, de publicar foi a editora Figura, né? Então vamos agradecer, oxalá outras editoras tenham iniciativas semelhantes. E atualmente a editora Figura faz esse trabalho de publicar uma coleção completa de obras exclusivamente do Sérgio Top. Enfim, né, vamos orar, mesmo vocês, filhos de Mateus, para que tenham um certo sucesso e eles consigam publicar até o fim essa coleção que será, se não me engano, em 6 volumes. Eu vou mostrar para vocês aqui o Charasde, que é, entre aspas, talvez a obra-prima do Sérgio Top. Eu vou até ler o texto que tá no fundo. Charasde, Contos de As Mil e Uma Noites, é a obra mais reverenciada da carreira do Sérgio Top. Autor fundamental para a evolução artística e narrativa dos quadrinhos. Publicada originalmente em 2 volumes, Charasde Charasde chega agora em uma edição integral que reúne todos os contos adaptados por Sérgio Top, desse clássico da literatura universal, né, que é persa, árabe, etc, né? É uma experiência visual arrebatadora e um livro de beleza inesgotável. E isso aí é sério, cara. E se o preto e branco do Sérgio Top é impressionante, a arte dele colorida, porque tem dois contos aqui, 10 Mil e Uma Noites, estão em colorida, é um desbunde, para você tirar aquilo ali, emoldurar e colocar na parede, porque é arte da melhor qualidade. Eu vou mostrar aqui só a guarda do livro, que é um trecho, é uma cena de uma das edições coloridas aqui do Charasde, que é impressionante, que é um castelo, foi construído por um Ifrit, né, por um gênio, por um demônio do deserto, né? Olhe isso aqui, galera. Não, cara. Se vocês não conheciam ainda a arte do Sérgio Top, digite aí no Google
top Sherazade para ver o que aparece, porque é um trabalho irretocável. E no caso daqui, que ele está, entre aspas, visitando As Mil e Uma Noites, que é essa obra clássica da literatura oriental, ele pira. Porque tudo bem que, digamos assim, eu tenho até uma edição aqui em 4 volumes das Mil e Uma Noites. E eu me lembro que, à época, o tradutor ele deu várias entrevistas, não vou me recordar do nome dele agora, e perguntaram numa dessas inúmeras entrevistas: o livro das Mil e Uma Noites tem 1001 histórias? Aí o cara disse: tem mais. Só que ele optou por traduzir pergaminhos que ainda não tinham traduções para línguas ocidentais modernas, né? Pelo menos para trazer versões inéditas, histórias inéditas do ciclo ali das Mil e Uma Noites. Tem o ramo sírio, o ramo árabe, persa, etc. E o Sherazade, enfim, né? Os contos aqui das Mil e Uma Noites, o Sérgio Top, obviamente, ele sabe que essas histórias eram ambientadas nesse mundo mouro, muçulmano, persa, chinês, hindu, etc. Né? E ele se inspira, talvez, numa iconografia, em fotografias desses ambientes reais, mas, entre aspas, ele vai além. Ele cria, na verdade, ele cria roupas, armaduras, cenários, figurinos, pinturas corporais, tatuagens, tudo roupas inspiradas nessa mística das culturas do norte da África, do Oriente Próximo, Oriente Médio, Pérsia, Índia. É um desbunde, é uma coisa assim impressionante. Engraçado que o livro, né, essa edição aqui da editora Figura, ele traz uma breve introdução, que é do Sidney Guzman, né, que ele trabalha com gibis lá do Maurício de Souza. E no final tem alguns textos, né, de um prós-fácil, tem uma longa entrevista, porque parece que o Sérgio Top ele veio aqui no Brasil, né, em meados ali dos anos 2000, em 2003, ele concedeu uma longa entrevista aqui, eu acho que para o Sidney Guzman mesmo, e num dos trechos da entrevista, ele diz uma coisa que me chamou muita atenção, porque realmente enquanto eu estava... Deveria mostrar o livro logo, mas eu não vou mostrar logo. Enfim, enquanto eu lia, né, e entrava em contato aqui com o gibi, no Sherazade, os contos das Mil e Uma Noites do Sérgio Top, observando as ilustrações, o tipo de narrativa, de histórias que ele resolveu escolher, né, para recontar, eu ficava, nossa, parece muito com as Mil e Uma Noites do Pasolini. Caso você tenha cometa o sacrilégio, o pecado de não saber e nunca ter visto nem saber quem é, e nunca ter visto nenhum filme do Pier Paolo Pasolini, deixe de cometer esse crime, compre o DVD ou vá aí no YouTube que tem vários filmes dele legendados que dá para você acompanhar. O Pasolini, o Pier Paolo Pasolini foi um poeta, um romancista, um comunista, um ateu, né, um gay, um artista, um cineasta brilhante italiano, né, dos anos 70, anos 80, início, acho que ele começou a produzir nos anos 60, tudo que tinha disponível dele para ver, né, de curtas, de filmes, eu vi, revi, e repetindo, enquanto eu estava aqui lendo, né, o Sherazade, eu ficava pensando assim, nossa, como parece com o trabalho As Mil e Uma Noites de Pasolini. E no final do livro tem essa entrevista longa, né, do Sidney Guzman com o Sérgio Top, né, uma entrevista de 2003, se não me engano, e numa das determinadas respostas sobre quais teriam sido essas principais fontes de inspiração para As Mil e Uma Noites, né, para Sherazade, ele disse, foi o filme, assim, ele disse que ele se inspirou muito no filme, na adaptação do Pasolini de Édipo Rei, que eu acho que, se não me engano, é um filme de 75. Aí eu fiquei pensando assim, caraca, se ele conhecia Pasolini, se ele disse que tomou como uma dessas principais fontes de inspiração, ou como ideia base, um filme de Pasolini, que no caso é Édipo Rei, Pasolini também tem uma adaptação das Mil e Uma Noites. Por que ele não se inspirou, ou por que ele não reafirmou essa proximidade entre a obra dele, essa Sherazade, né, com
que aqui no Brasil a gente conhece mais a personagem pelo nome de Sherazade, mas existem várias grafias possíveis, e essa foi que o Sérgio Top escolheu, né? Sherazade. Enfim, né? E voltando, se ele está dizendo, se ele afirma que ele conhecia Pasolini, que ele se inspirou, tomou como ponto de inspiração o Édipo Rei de Pasolini, que é de 75, por que que ele não viu, ou por que que ele não cita As Mil e Uma Noites de Pasolini, que se não me engano é de 73, 74, uma coisa assim, não sei. Já morreu, acho que morreu em 2012, então não tem como a gente perguntar a ele. Mas nitidamente aqui ele viu Pasolini, que ele conhecia Pasolini, ele certamente ele viu As Mil e Uma Noites de Pasolini, não tem nenhuma história que se repita, ele não está se repetindo, mas a estética, a forma como ele desenha os personagens, os cenários, as roupas, lembram muito As Mil e Uma Noites do Pasolini. Não é um plágio, mas eu tenho certeza que ele viu e trouxe uma série de elementos ali do Pasolini, principalmente assim, estéticos e narrativos, para As Mil e Uma Noites dele, né? Para Sherazade. Eu até depois que acabei de ler o livro, né? Ou o gibi, né? Do Top, eu digo, não, agora eu tenho que rever o Pasolini para ver se de fato era impressão minha, porque eu sabia que os dois eram italianos, né? O Top e o Pasolini, mas não, galera. Realmente eles têm muitas proximidades. Com toda a certeza que o Sérgio Top ele viu o filme Pasolini e tomou esse filme do Pasolini, não só ele, como outros ali como o Édipo Rei, o Medea, como inspiração aqui para o Sérgio, para a obra dele, porque lembra demais para ele, como ele citou, certamente, como ele viu outros. Agora sim, eu vou mostrar o livro, me deu até vontade no futuro de fazer, quem sabe, um mestrado sobre essas possíveis aproximações entre a Sherazade As Mil e Uma Noites do Sérgio Top e do Pasolini, porque como tem muitas coisas aqui que são semelhantes, mas assim, numa primeira leitura eu não conseguiria enumerar todas, mas pelo menos assim, visualmente, esteticamente, a narrativa é muito parecida com a de Pasolini. Como Pasolini fez antes, obviamente não foi ele que se inspirou em Top, mas foi o contrário, o Sérgio Top que viu e reviu e trouxe essas influências do Pasolini para a obra dele, que eu achei muito, muito, muito bom, assim, é impressionante, cara, assim, voltando, se você gosta de desenhar, se você gosta de artes plásticas, se você tem interesse por história da literatura, por artes plásticas, pelo gibi, por design, eu acho que tem que conhecer o Sérgio Top, porque é muito bom, o desenho dele é incrível, velho. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas páginas, não vou dar muito destaque para o vídeo não ficar com mais de meia hora, como alguns vídeos que eu gravei até há pouco. E ele constrói a obra dele só a partir de rachuras. Tem momentos aqui que ele nem faz aquela divisão clássica de quadrinhos, né? Porque geralmente quando você pensa em história em quadrinhos, vem à mente aquela disposição, às vezes 6 quadros por página, como por exemplo a Bonelli faz, ou aqueles 9 quadros por página, como os quadrinhos, por exemplo, da Marvel fazia em meados dos anos 60. O Sérgio Top ele não tem esse tipo de preocupação, não. Ele coloca o número de quadros ou de ilustrações de acordo com o que ele acha necessário para a composição da obra dele. Eu acho que ele pensava na página como uma obra meio quase que independente. Às vezes só tem um desenho, tem um balão de fala ou da narração, daí vai. É um trabalho assim impressionante. E fora que ele constrói toda a obra a partir de rachuras. Aí voltando, obviamente é nitidamente inspirado na arte, na cultura e na estética dos povos ali do norte da África e do Oriente Próximo, mas ele não se contenta, não se limita com o mundo real. Provavelmente ele tinha acesso ali a ilustrações, a fotografias, e a partir daquilo ele criou um mundo próprio. A Sherazade dele é uma coisa, como eu disse, né? Tem suas fontes de inspiração, em Pasolini, na obra original, lá das Mil e Uma Noites, mas ele transcende isso, ele cria um universo mitológico e visual que é próprio. Eu não conheço ainda, tenho, mas não li,
outras obras aqui do Sérgio Top, mas não duvido que seja no mesmo nível, porque esse cara aqui não tem não dá indícios de que, entre aspas, já foi alguém imaturo. Acho que ele desenvolveu um estilo próprio e passou a vida, entre aspas, aperfeiçoando a perfeição o traço dele. Muito bom. Como eu disse, deveria ser estudado nas faculdades. Alguém que faz artes plásticas, sei lá, artes visuais, por exemplo, ou literatura, e não conhece o Sérgio Top, não sei o que estão ensinando para essa galera na faculdade. Deixa eu pegar aqui alguma... Nossa, tem uma ilustração aqui que é impressionante, cara. Eu vou aqui procurar, porque senão eu vou querer mostrar o gibi inteiro. Porque é... Claro que assim, pela câmera, né? Como a minha câmera não tem boa qualidade, não vai dar para perceber todos os detalhes. Mas como eu disse, é impressionante. Pode você ficar horas assim analisando o desenho, porque ele é muito inventivo, muito criativo. Você tem um mundo aqui, óbvio, repetindo, é nitidamente inspirada nas culturas reais do norte da África, do Oriente Próximo, da Palestina, da Índia, mas ele vai além disso. Ele toma essas iconografias como fonte de inspiração, mas ele cria outras coisas. E a arte colorida dele, a pintura que ele faz, não sei se era ele mesmo que faz esse trabalho de pintura, mas é impressionante. Então, são 2 edições aqui dentro que são coloridas, e a segunda é muito melhor do que a primeira. É, como eu disse, é um trabalho de mestre. Se você gosta de artes plásticas e não conhece o Sérgio Top, eu não sei o que você está olhando, em que século que você viveu. Deixa eu ver se eu mostro mais alguma antes de encerrar o vídeo. Isso é um trabalho impecável. Deixa eu mostrar. Nossa, é uma página melhor do que a outra. Não tem uma parte aqui, um quadrinho, que você diga, esse aqui tá mal feito, ele deveria ter se dedicado mais. Não existe isso não. É uma melhor do que essa. É um trabalho assim, realmente impressionante. Entra aqui para a história das artes plásticas, pensar o século XX sem o Sérgio Top. Pronto, pessoal, acho que eu vou dar meu vídeo por encerrado. Fica aqui a recomendação da Charas D, do Sérgio Top. Eu não tracei nenhum comentário em particular sobre alguma das narrativas que apresentadas, porque é história clássica. O príncipe, ou o rei, né, como é que eles chamam? Califa, o Xeriá, ele descobre que ele é traído pela sua esposa, então, para entrar e ele faz, ao descobrir que é traído pela sua esposa, a única coisa que o marido traído deve fazer, que é assassinar a esposa, né, e o amante. E ele resolve visitar, depois disso, meio que para se tranquilizar pela traição, o seu irmão, e ele descobre que seu irmão também era traído pela esposa. Então eles partem numa viagem, que não é só uma viagem física, mas é uma viagem espiritual também, para tentar, entre aspas, se conformarem com o fato de que todas as mulheres são infiéis, são corruptas, né, não são confiáveis. Né? E daí a história segue, enfim, né? Eu acho que todo mundo conhece As Mil e Uma Noites. E há uma reviravolta aqui, porque ele começa apresentando essa visão, não ele, Sérgio Top, mas As Mil e Uma Noites, essa visão da mulher, como você que é perverso, que não é confiável, e ao longo da narrativa, a Sherazade, aqui a Sherazade, ela apresenta, leva o rei, né, o califa, não sei como ele chama aqui, não me recordo, leva o Xeriá a perceber que ele tem uma visão deturpada da mulher, né? Assim como qualquer outro ser humano, existem seres humanos que são confiáveis e outros que não. E a mulher assim também. Né? E ela acaba, a Sherazade, aqui na Sherazade, ela leva
o rei a ter uma reformulação da visão que ele tem sobre a mulher. Enfim, né? Eu vou dar o vídeo por encerrado, para ele não ficar com mais de meia hora. Fica aqui a recomendação de leitura da Sherazade do Sérgio Top. Né? Enfim, vamos louvar quem bem merece, que é o Top, a editora Figura, por ter trazido não só essa obra do Sérgio Top, mas assim como também uma coleção inteira com trabalhos do Sérgio Top, que está atualmente, acho que já saiu, já terminou a campanha de financiamento coletivo no Catarse, já está no volume 3 e 4, que eles começaram a enviar agora. Daqui a pouco verão os volumes 5 e 6, que eu acho que vão se encerrar em 6 volumes. Enfim, por enquanto é só. Fica a dica aqui de leitura, não só da Sherazade, mas também sobre qualquer outro trabalho do Sérgio Top, que vocês tenham contato, acho que vale a pena ler ou adquirir. Enfim, né? Por enquanto é só. Até o próximo vídeo e até a próxima leitura. Né? Não quero mais amar a ninguém.